Então bora lá. Essa questão aí de porcentagem tá lá na minha playlist de aumentos e descontos, uma lista para te ajudar, e razão e proporção. É o seguinte, ele falou que o investidor aplicou certa quantia no fundo de ações. Nesse fundo, um terço das ações eram da empresa A, um meio eram da empresa B e o restante da empresa C. Em um ano, o valor das ações da empresa A aumentou 20%, o das ações da empresa B diminuiu 30% e o das ações da empresa C aumentou 17%. Em relação à quantia total aplicada, ao final desse ano, esse investidor obteve... Então, a melhor coisa pra gente fazer, pra gente achar o valor, é a gente jogar um valor, certo? Em vez de a gente fazer o exercício de forma literal, a gente joga um valor para achar um terço e um meio. Só que a gente joga um valor que tem que ser múltiplo de 3 e de 2 para ficar mais fácil. Aí eu botei o 600. Então, o que eu vou supor? Que a quantia total dele investida foi 600. Sacou? Então, eu vou botar aqui no cantinho x igual a 600, certo? Aí, o que ele disse? Ele disse que tem a empresa A empresa B e a empresa C, certo? Ele gastou, Paulo, nesse fundo, um terço das ações era da empresa A. Então, quanto que é um terço? 600 sobre 3. Porque um terço é o seguinte, é um terço do valor total, que eu botei de 600. Então, vai ficar 600 sobre 3, que é igual a 200. Ou seja, na empresa A, ele gastou 200 reais. Ele investiu 200 reais. Na empresa B, foi um meio. Então, um meio de 600 é igual a 300. Então, na empresa B, ele gastou 300 reais. Quanto que sobrou? Ele investiu 200 mais 300, 500. Então, sobrou 100 reais. Então, na empresa C, ele investiu 100 reais, certo? Aí, o que a gente vai fazer? Usar agora a teoria de porcentagem, que é o aumento e o desconto. Quando ele falar em taxa de aumento, significa que é 1 mais o aumento, a taxa de aumento, que no caso seria 20%. Só que pra gente passar, certo? A gente tem que dividir 20% de 100, que ia dar 1 mais 0, você corta aqui, mais 0,2, certo? E se for desconto, o que a gente faz? A mesma coisa, só que a gente diminui o valor. Ele quer, por exemplo, ele quer que diminua em 30% a B. Então, a gente bota 0,3, que dá igual a 0,7, certo? Agora a gente vai fazer o valor. Vamos lá, vamos supor. Na empresa A, ele disse que aumentou 20%. Então, 200 vezes 1,2, certo? Empresa A. Na empresa B, diminuiu os 30%, ou seja, é 0,7, é 70%, porque é 1 menos. Então, vai, empresa B. Como ele gastou 300, foi 300 vezes 0,7. E na empresa C, 100 reais, aumentou 17. O que aumenta 17? É 100 vezes 1,17, que é o 17%. Agora a gente só fazer as contas. 200 vezes 1,2, cara. Fazer de preto. 200 vezes 1,2 é igual a 240. 300 vezes 0,7 é igual você botar 3 vezes 7 é quanto? 21, então vai dar 210. 100 vezes 1,17 dá quanto? 117. Certo? O que você vai fazer? Somar esses valores para ver se deu lucro ou prejuízo para ele. Lembra que o valor inicial, que era o X que a gente botou, foi 600 reais. Esse valor, Paulo, deu 567. Ou seja, ele investiu 600 reais e teve e no final ficou com 567, ou seja, ele teve prejuízo. Mas como é que a gente calcula esse prejuízo? Tem lá no playlist de porcentagem, chama taxa de crescimento e taxa de variação. Eu vou fazer do jeito mais correto para você. A gente pega o valor final sobre o valor inicial. Qual que é o valor para a gente achar essa taxa? O valor final, 567, sobre o valor inicial investido, 600. Isso aqui, Paulo, dá exatamente 0,945. A gente quer passar por porcentagem, o que a gente faz? Multiplica por 100. Aí, ó, é 1 e 2. Vai ficar 94,5%. O que significa isso aqui? Que o prejuízo foi de 94,5%? Não foi, né? Até se você ver o exercício, você vai ver que não foi. Aí, lembra que eu te falei para você ver qual que foi a porcentagem? É 1 menos esse aqui, 94,5%. Dá quanto? Dá 5,5% de prejuízo. Sacou? Por cento de prejuízo, que é a letra C. Próxima questão, irmão. Essa aqui é facinho. Segundo dados do Sinorad, em fevereiro de 2010, o custo médio da construção civil no Rio de Janeiro era de 875,18 por metro quadrado, ou seja, 875,18 reais por metro quadrado. De acordo com essa informação, qual era em reais o custo médio da construção de um apartamento de 75 metros quadrados no Rio de Janeiro no referido mês? Só a gente fazer uma regra de 3, cara. Se 1 metro quadrado custa 875, 75 metros quadrados vai custar quanto? X, certo?
Aí você multiplica 75 vezes 8. Aí o que você faz para ficar mais fácil a conta? Você multiplica 75 vezes só o 875. Eu multipliquei, deu 65,625, certo? Só que é o seguinte, faltou esse 0,18. Como eu não multipliquei esse 0,18, eu sei que esse aqui é o valor mínimo. Todas as respostas têm que estar mais do que isso, certo? Porque eu multipliquei só por 875. Ou seja, a gente já eliminou 1, 2, a gente já eliminou... O mais próximo disso é o 65,638,50, que é a letra E. Sacou? Letra E, então, a resposta. Próxima questão. No Brasil, os clientes de telefonia móvel podem optar pelos sistemas pré-pago ou pós-pago. Em certa empresa de telefonia móvel, 17 em cada 20 clientes utilizam o sistema pré-pago. Sendo assim, o número de clientes que utilizam o sistema pré-pago supera o número de clientes do pós-pago em quantos? 24,36 milhões. Quantos milhões de clientes são atendidos por essa empresa? Bora lá. Ele disse que 17... Vou botar... 17 do total são clientes pré-pago. Pré-pago. Ou seja, qual que é o do pós-pago? O restante, não é? Que é 3 sobre 20. Certo? Pós-pago. Ou seja, agora ele falou que o pré-pago, que é esse aqui, supera o pós-pago em 24,36 milhões. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse valor e diminuir por esse, e a gente acha o valor que supera e já bota em valor de x. Ou seja, a gente pode fazer de dois jeitos. Eu vou fazer do jeito que eu acho mais fácil. Eu vou pegar esse aqui, ó, 17 de 20 do total, é o valor que a gente quer, que a gente não sabe, menos o pós-pago, que é 3 sobre 20 do total. A gente acha o valor que supera. Como já tá tudo na mesma base, no mesmo denominador 20, é só a gente fazer 17 menos 3, que dá 14 sobre 20x. Então, o que é isso aqui que eu achei? 14 sobre 20 é o valor que supera, certo? O que a gente vai fazer? Então, a gente vai botar 14 sobre 20x. 14 sobre 20. 14x sobre 20 é igual ao valor que supera. Qual que é o valor que supera? Isso aqui é 14 sobre 20 do total. É a pergunta que ele fez. Isso aqui equivale a 24,36, porque é o valor que supera. Aí esse valor aqui vai dar igual a x igual a 3,48. Só que como ele falou que é milhões, milhões é 10 a 6, pô. Sacou? Se for bilhões, ó, 10 a 6, zero. Se for bilhões, é 10 a 9. E aí por diante, trilhões, 10 a 12. Vai aumentando 3 zeros. Mas ele já deixou em milhões, ó, 3,48. Primeira resposta que dá isso aqui. Olha lá, letra A, ó, 34,80. Então marca. Bora, questão um pouquinho mais complexa de entender, mas vamos lá. De acordo com o Plano Nacional de Viação, PNV de 2009, a malha de estradas não pavimentadas de Goiás tem 62.868 quilômetros a mais do que a malha de estradas pavimentadas. Sabe-se também que a extensão total em quilômetros das estradas não pavimentadas supera em 393 quilômetros o sextuplo da extensão das estradas pavimentadas. Quantos quilômetros de estradas pavimentadas há em Goiás? Então vamos lá. Primeiro, eu vou botar de X as malhas pavimentadas e de Y a não pavimentada, certo? Então, ele disse, primeiro, que a malha pavimentada de Goiás, não pavimentada, que é Y, tem o quê? Tem 62 mil quilômetros a mais do que a malha de estradas pavimentadas. Então, 62,868 mais a quantidade de malhas pavimentadas, que é X. Sabe-se também que a extensão total em quilômetros das estradas não pavimentadas supera em 393 o sextuplo da extensão das estradas pavimentadas. Então, o que a gente iria botar? O Y, que é a estrada não pavimentada, ele diz que é 393 mais o sextuplo do que? 6 vezes, quando ele fala sextuplo, 6 vezes a extensão das estradas pavimentadas, que é X. Vai dar um sisteminha de equação, certo? Quantos quilômetros de estradas pavimentadas há em Goiás? Ele quer saber o valor X. Área pavimentada. Aí, ó, você concorda que eu vou igualar esse com esse? Porque eu vou deixar só em função de X. Vai ficar 62,868 mais X igual a 393 mais 6X. Vou passar o X pra lá e o 393 pra cá. Vai ficar 62 vezes 868 menos 393 igual a 5x, concorda?
Então eu fiz as contas aqui. Passei o x para lá e o 393 para cá. Aí 62.868 menos 393 dá isso aqui. Aí eu passei os 5 dividindo, dá 2.495 quilômetros. O x, o que é o x? É o valor da malha pavimentada. Então letra A. Vamos lá, próxima questão. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisa de Estocolmo, os gastos militares... Que isso, velho? Parecia minha cara aqui. Como que eu fiz isso, doido? Oi, mano, que louco, filho. Olha que louco, cara. Será que eu tô assim, mano? Vou fazer o quê? Segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisa de Estocolmo, os gastos militares dos Estados Unidos vêm crescendo nos últimos anos, passando de 528,7 bilhões de dólares em 2006 para 606,4 bilhões de dólares em 2009. Considerando que este aumento anual, presta atenção, aumento anual vem acontecendo de forma linear. O que é o aumento anual vem acontecendo de forma linear? A cada ano ele aumenta a mesma coisa, é um gráfico com a reta linear, meio que assim, ó, formando uma progressão aritmética. É uma função afim, depois eu vou te explicar o que é uma função afim. Que todo gráfico de PA, todo ano ele aumenta a mesma quantidade, ou seja, é uma PA. Qual será em bilhões de dólares o gasto militar dos Estados Unidos em 2010? Tem jeito de fazer por PA e tem jeito de fazer um jeito mais rápido que eu vou ensinar pra você. Deixa eu tentar arrumar aqui pra ficar top. Bora lá. Caraca, mano, como é que surgiu isso aqui, mano? Ah! Vamos lá, eu vou fazer do jeito mais fácil que eu acho pra você. É o seguinte. Vou até botar menos aqui pra escrever melhor. Vamos lá. Ó, ó o jeito que eu vou fazer, que é massa. Como eu disse pra você que era uma função afim, é o seguinte, vamos supor, aqui é um gráfico. Aqui eu vou botar o valor t, e aqui o aumento. Ele falou que em 2006, que eu já vou botar 6, 2006. O valor era 528,7 bilhões. Em 2009, o valor passou para 606,4 bilhões. Se eu for botar um gráfico aqui, ó a função linear que eu falei pra você, vai ficar meio que uma reta. Aqui, ó, sacou? Aí como é que a gente faz quando é exercício assim? Tem jeito de fazer pela teoria e tal, mas você não precisa saber porque só vai cair uma questão, por exemplo. Então eu já vou fazer diretão pra você. A gente faz semelhança de triângulos. Aí, o que ele falou? Ele quer saber o valor. Paulo, em 2010. Então ele quer saber o valor aqui, ó. Esse aqui, certo? O que a gente faz? A semelhança de triângulos. Esse triângulo pequeno com grandão. O que eu sei? A gente vai pegar esse valor y sobre x e depois pegar esse grandão aqui. Esse valor aqui com esse valor aqui. Vamos lá. 606,4 menos 528,7 dá 77. O y dá 77,7. Sobre o valor x. Qual que é o valor x? Aumentou em 3 anos, certo? Só que aí a gente quer o de 2010. 2010 é um triângulo grandão. A gente está fazendo semelhante de triângulo. Porque tem o mesmo ângulo os dois. Embaixo vai ficar... De 2006 a 2010 foram 4 anos. O valor y. Esse valor y dá 103,6. Ou seja, o valor y não, esse grandão aqui. Deu 103,6. Mas o que a gente faz? Esse valor y aqui, ó, o grandão. A gente vai pegar, então, o 528,7, porque tá bem aqui, e somar com esse valor. Aí você vai achar o valor de 2010. Então, mais 528,7. Dá 632, Paulinho. 528,7 mais 103,6. 632,3, certo?
Qual que é a resposta? Letra C. Aí tá, e tem outro jeito de fazer, tem um jeito de PA, porque você tem que aprender PA. Como é que é? Vou explicar pra você. Você tem que saber a fórmula de PA. A PA, ela aumenta em um número constante. Tipo assim, R$ 2 por mês. Então, cada mês aumenta R$ 2. Então, vai ficar 100 no primeiro mês, 102, 104 no próximo. E vai indo. É isso. Aí, o que a gente faz? Aí, você tem que saber a fórmula de PA. O que é a PA? Pra gente achar um valor AN é igual a o A1, que é a primeira termo, mais N menos 1 vezes R, que é a razão. Ou seja, essa aqui é uma fórmula para você saber de PA. Ele disse que é um valor anual. Então, a gente tem quantos termos? A gente tem de 2006 a 2010, que são 2006 um, 2007 outro, 2008 outro, 2009 outro, 2010 outro. São 5 termos que vai ter, certo? O valor de cada um. Então, começando por 2006. O A1, então, no caso, seria o 2006, que é 528,7. Só que a gente tem que achar a razão. O AN, a gente já sabe. Qual que é o AN? É o número de termos que tem. Tem 6 termos, certo? A gente já sabe o N, já sabe o A1. Só falta o quê? Falta a razão. Como ele disse que 3 anos... Ah, não vou fazer isso aqui não. Vamos lá, vou tentar te explicar. Ficou um pouco estranho, mas vou tentar te explicar. Eu vou fazer como se fosse só três termos. De 2006 a 2009, que ele deu o valor, certo? Então, vai ser assim. A 528,7. Aí tem o outro X, tem o outro Y. E tem o outro, que é esse que é o 2006, certo? 2006. 2007, 2008 e o 2009. Só que ele deu o valor de 2009. Que é quanto? 606. R$ 606,4 bilhões, certo? Então, o AN é o último termo. Qual que é o último termo? Esse aqui, que vai ser o AN. E vão ter quantos termos? 1, 2, 3 e 4. Então, o que a gente faz? Pra gente achar a razão. Ó, a N é 606. A N que é o A4. Eu quero achar o valor do A4. 1, 2, 3, 4. Então, A4, o quarto termo, é igual a A1, que é 528,7, mais N, que é o valor de termos. Qual que é o valor de termos? 4. Então, vai ficar mais 4 menos 1, 3R. Certo? E o A4 é o quê? É o quarto termo, que é 606,4 bilhões. Então, vou botar aqui, 606,4. Aí, se você passar diminuindo, vai ficar 3, vai ficar 77,7, igual a 3R. Aí, você divide por 3, você vai achar a razão de aumento, cara. Que é, a razão é 25,9, ou seja, a cada ano vai aumentar 25,9 milhões, bilhões, certo? Aí você quer saber o quê? O de 2010, certo? O que você faz? Aqui é como se fosse 528,7 mais 25 bilhões, aí é 1R, 1 vezes 1R. Aqui é mais 25 bilhões vezes 2R, 528 vezes 2R. 528 vezes 3R, que é o que a gente achou, mais 3R, que é o 25 bilhões. A gente quer achar o de 2010, o que a gente faz? 606,4 mais 25,9, que é o próximo. 606,4 mais 25,9. Dá 632,3, a mesma resposta que eu fiz anteriormente. 632,3. Sacou? Tem um jeito de PA também, tem lá na minha playlist do YouTube explicando PA, só que assim, eu acho mais fácil você fazer por função afim. Que é o que eu acho que deve cair muito isso, porque no Enem cai muito. Então deve cair muito nessa prova também. Fazendo por função afim fica bem mais fácil. Não tem como. Bora lá. Próxima questão. Uma empresa oferece aos seus clientes descontos de 10% para pagamento no ato da compra ou descontos de 5% para o pagamento de um mês após a compra. Para que as opções sejam indiferentes, a taxa de juros mensal praticada deve ser aproximadamente... Tem uma playlist lá no meu de juros, tem um vídeo lá de juros que só ensina um modelo que cai no Enem. Inclusive, esse modelo é o modelo de quê? De parcela, adiantar parcela, pagar parcela. É isso aqui, mano. Isso aqui é simples, mano. Lá tem que exercício muito mais difícil. Então, se você aprender mais difícil, você faz isso aqui tranquilamente. Vamos como você é básico. Eu não ensino assim, eu já ensino direto do jeito certo, que é a teoria. Porque da teoria, você faz diversos modelos, cara. Mas eu vou ensinar do jeito mais fácil. Da gente jogar valor, que é um jeito muito fácil do aluno entender, tá ligado? Por exemplo, uma empresa oferece aos seus clientes um desconto de 10%. Vamos imaginar que a gente comprou uma mercadoria de R$ 100, certo?
para o pagamento no ato da compra. Se você tem 10% de desconto, lembra que eu falei? 1 menos a taxa. Qual que é a taxa? 10%, então dá 90%. O que é 90%? 0,9. Então tu vai pagar R$ 90 se for à vista. À vista. Certo? Ou desconto de 5% para o pagamento um mês após a compra. Então, você vai pagar um mês após, que vai ser quanto? 5% de desconto. Ou seja, quanto é 5% de desconto de 100? 95. Então, você vai pagar R$ 95. R$ 95, certo? Só que ele quer que para que as opções sejam diferentes, aqui é diferente não, R$ 90 é diferente de 95. Então, aí o que a gente faz? O valor que ele tem que pagar é 95, um mês após. Então ele tem que ganhar esses R$ 5 em algum investimento. Então o que a gente faz? A gente pega o 90 e multiplica por uma taxa de aumento, que é 1 mais a taxa de juros, que igual eu falei pra você, que eu vou botar X, isso aqui equivale a X, pra dar R$ 95, entendeu? Ou assim, ele pega esses R$ 90 e deixa no banco, um mês após ele ganha, sei lá, 5%, e o valor fica com 95. Aí ele paga, ele vai lá e paga pelo produto, um mês após. Só que esse 95, esses R$ 5 foi o que ele ganhou do investimento. Ele ganhou do investimento que ele quis investir, tá ligado? Que ele investiu. Então, igual eu te expliquei, a taxa de aumento é 1 mais a taxa de aumento, os juros. Isso aqui eu vou chamar de X, certo? Então, ele pegou esses R$ 90 e investiu em um dividendo, por exemplo, que daria 1,1 mais a taxa de investimento. Por exemplo, um investimento de 5%, eu não sei, mas é o valor X, para dar R$ 95, que é o valor que ele deve pagar um mês após a compra. O que ele fez? Aí você pega 95 sobre 90. Esse valor aqui vai dar igual a 1,56 aproximadamente. Não, 1,056. 1,056. O que significa? Que o valor que ele ganhou foi... O valor aplicado que ele teria que ser a taxa de juros é 5,6%, porque a taxa de juros é 1 mais I, que é igual a 1,056, certo? Aí você vai pegar o I, vai ficar 0,056. Aí você passa para a porcentagem, vezes 100, né? 1, 2. Viu? 5,6% aproximadamente. Que ele ganhou no dividendo, que ele investiu. O dividendo dele em um mês dava 5,6% do valor que ele aplicou, sacou? Aí dá a letra A. Só que a questão devia ter deixado claro que ele investiu o valor. E não deixou claro. Se fosse no Enem, ia ser anulado a questão dessa, porque tinha que deixar claro. Mano, é outra questão. Que eu tenho um modelo só pra isso aqui, que cai no Enem e é considerada difícil, porque a galera não sabe, isso aqui chama matemática financeira, chama desconto de parcela. Que é tipo assim, eu vou mostrar pra você e vou tentar te fazer você entender. Mas a gente já pega na forma pra ir tudo direto. Como é que é? Bom, vou tentar te explicar de um jeito pra você entender. Como é juros simples, todo mês vai incidir 5% do valor inicial que ele devia. Qual que é o valor que ele deve? R$ 1.000, certo? Então, se foram 3 meses, então cada mês o juro que incidiu foi 5% do valor inicial, de R$ 1.000. Só que, então, no segundo mês, incidiu 5% do valor de R$ 1.000. No terceiro mês, incidiu 5% do valor de R$ 1.000. Então, no total, dão 15%. Quando é juros simples, dá 15%. 5 do primeiro, mais 5 do segundo, mais 5 do terceiro. Só que do valor inicial, 15%. A gente pode fazer assim, 15% do valor inicial. Ou seja, R$ 1.000 é 100%, certo? Vamos supor. É, valor total. Os 15% de imposto, os 15% de juro que a gente ia pagar, se a gente pagasse no mês certo. Só que você quer adiantar, você quer pagar antes. Então, você ia ter um desconto de 15%. Sacou? Daria X, que é o valor descontado. Daria X. Ó, 1, 2, corta. X é igual a quanto? Isso aqui, cara, dá R$ 150. Quanto que é R$ 150? Então, esse aqui é o valor que você ia receber, esse era o valor do juro que incidia. Se você deixasse para pagar no último mês, na taxa de vencimento, você ia pagar R$ 150 de juros a mais. Ou seja, você ia pagar os R$ 1.000 ia estar incidindo. Ou seja, esses R$ 1.000, o valor de fato que você ia pagar, como se fosse um valor à vista, é R$ 850. Só que como você deixou 3 meses e só pagou no terceiro mês, você pagou R$ 1.000, você pagou R$ 150 a mais do que você deveria pagar. Ou seja, só você diminuir 1.000 menos 150, que dá 850. Então vamos lá, essa questão é... Vamos lá, considera um financiamento de R$ 1.000 sem entrada, a ser pago em 100 prestações mensais. Sabendo-se que a taxa de juros, no regime de juros compostos, juros sobre juros, vai incidir o valor, é de 1% ao mês. A prestação inicial, se o prazo de pagamento for duplicado, será reduzida em... Bora lá, é questão de matemática financeira, cara. Tipo assim, você tem que saber uns conceitos, eu vou explicar pra você. Então é o seguinte, vou separar em 2 casos. No primeiro caso,
Qual que vai ser o valor do financiamento? Que você vai pegar 100 mil reais, certo? A ser pago em 100 prestações. Então vão ser 100 meses de prestação. Todo mês você vai pagar uma prestação. E aí você teria que saber o que é a amortização. A amortização é o que você paga efetivamente a cada mês para que você consegue pagar, saca? Por exemplo, aí a gente calcula desse jeito a amortização. A amortização é o valor total, é o valor total sobre o número de parcelas que você vai ter. Então, qual que seria o valor da amortização que você ia pagar aqui todo mês? 100 mil sobre 100 meses, que dá quanto? Dá R$ 1.000. Ou seja, de fato, se você não tivesse juro nenhum, o que você ia pagar? Você ia pagar todo mês, você vai pagar R$ 1.000 para conseguir vencer a sua dívida, tá ligado? Você vai pagar R$ 1.000 por mês. Só que aí, você não vai pagar R$ 1.000 por mês, você vai pagar R$ 1.000 mais os juros que vai incidir todo mês, porque você pegou um valor emprestado. Mas aí, o que vai fazer? Todo mês? Então, todo mês você vai pagar R$ 1.000, certo? Agora ele falou, eu quero duplicar o valor do prazo, ou seja, o valor do financiamento inicial é 100 mil. Continua a mesma coisa, só que agora vão ser 200 meses, cara. Então, qual que é o valor que você vai pagar de amortização todo mês? O total sobre 200 mil, que vai dar R$ 1.500. Vai dar 100 mil sobre 200. Vai dar... O valor da amortização vai ser R$ 500, ou seja, todo mês você vai pagar R$ 500 do valor que você deve. Ou seja, pagou, no primeiro mês você pagou os R$ 500, então você vai dever quanto? 9.500, que é o saldo devedor. O saldo devedor é quanto a gente deve a cada mês da dívida. Porque o juro sempre vai incidir sobre o saldo que você deve, sobre o saldo devedor. Aí no próximo mês pagou mais R$ 500. Vai ficar, vai ficar 99 mil reais. Aí vai indo. O saldo devedor é esse, tá ligado? Aí no caso, a diferença da amortização. Aí o que a gente vai fazer? O valor da prestação que a gente vai pagar todo mês é o valor do capital mais os juros que a gente vai pagar. O capital é o valor que a gente deve, que é o valor da amortização, o valor que a gente tá pagando. Volta, Carlinhos, volta. Aí o valor da prestação é o seguinte: é o capital mais os juros. Essa é a fórmula. O valor da prestação que a gente vai pagar é quanto? No primeiro mês. Qual é o capital? O que a gente deve? Então, eu descobri que nesse mês aqui, nessa primeira situação, o capital, qual que é o capital? É os R$ 1.000. É os R$ 1.000. E no segundo vai ser R$ 500. Aí, o que acontece? Vamos lá. No primeiro caso, o valor da prestação será igual ao capital inicial que eu vou pagar, que é o valor da amortização, que vai ser efetivamente descontado do valor que você pegou emprestado. R$ 1.000, certo? Mais os juros. E os juros é sempre sobre o saldo devedor. No primeiro mês, quanto que você deve? Você deve R$ 100.000, que é o valor de financiamento. E vai incidir 1% de juros sobre esse valor. Quanto que dá 100 vezes 1% de R$ 100.000? Quanto que dá 1% de R$ 100.000? É igual a R$ 1.000. Então, esse aqui vai ser o valor da primeira prestação, R$ 2.000, certo? Agora, vamos pegar o da segunda prestação, do segunda situação. Prestação é igual ao capital mais os juros. Qual que é o capital? Que é o valor da amortização? R$ 500. E qual que é os juros? Quanto que você deve na primeira prestação? É sempre sobre, se você vai pagar os juros, é sempre sobre o saldo devedor. É R$ 100.000 do valor do seu financiamento, que é 1% dá R$ 1.000. Então dá 1.000, que vai dar igual a R$ 1.500. Ou seja, na situação 1, você pagar, com 100 meses, você pagaria R$ 2.000. Na situação 2, que é duplicar, você pagaria R$ 1.500. Ele perguntou se o prazo de pagamento for duplicado, a prestação será reduzida em... eu uso uma formulinha porque a galera confunde muito isso. Tipo assim, o que é o valor de aumento, o valor de desconto? É o seguinte, você vai pegar o valor final menos o valor inicial sobre o valor inicial. Qual que foi o valor inicial? Aí você chega certinho na fórmula. O valor final, qual que foi? O valor final. O valor final foi 1.500, certo? Esse é o valor de desconto. Quando tem pergunta assim, vai ser reduzido em quanto? Entendeu? Vai ser aumentado em quanto? R$ 1.500, o valor final, né? O valor inicial era quanto? Só que você deixa em módulo. O valor inicial era 2.000. Sobre o valor inicial. Vai ficar, vou fazer de cá, vai ficar 500 sobre 2.000. 2, 5 sobre 20 dá 1 quarto. 1 quarto é 0,25, cara. Ou seja, vai ser reduzido em 25%. Ou outro jeito de fazer, que eu faço também. Você pegar sempre o valor final e dividir pelo valor inicial. Qual que foi o valor final? 1.500. E o valor inicial? 200, certo? Aí você vai... Aí, eu vou te explicar.
Esse valor aqui já tá certinho, aí vai ficar assim, ó. Vai ficar 0,75. Aqui vai ficar 0,75. Ou seja, o valor agora é 0,75. Só que você diminui, quando você faz a fórmula assim, a fórmula é V final menos V inicial menos 1. Por que o menos 1? Porque 0,75 menos 1 vai dar igual a 0,25%. Aí eu acho é o valor reduzido. Reduziu em 25%, sacou? O valor de 75% era o valor que vai passar a ser. Porque R$ 2.000 vezes 0,75 é 1.500, sacou? É meio estranho, velho. Tipo assim, pega lá a playlist que você vai entender melhor. Depois, quando eu for. Aí eu vou explicando pra você aqui as questões, vai ficar muito mais fácil de você entender. Bora lá, próxima questão. O investimento obteve variação nominal de 15,5% ao ano. No mesmo período, a taxa de inflação foi 5%. A taxa de juros real anual para esse investimento foi. Então é o seguinte, você tem que considerar aqui não somente a taxa de juros que ele teve, mas considerar também a inflação, saca? Aí tem a formulinha, como é que é? É igual de aumento. A taxa, a taxa de juros é 1 mais o juros nominal, que vai ser igual à taxa real de juros, vou botar aí real, vezes a taxa 1 mais a inflação que teve. A taxa de inflação. Vou botar inflação, vou botar F. Então, ele quer saber, ele falou que o investimento obteve variação nominal de 15,5% ao ano. Então, ou seja, foi 1,55, que é igual à taxa real. Qual que é a taxa real? A gente quer saber. Eu vou botar o valor X. Vezes a taxa de inflação. Qual que é a taxa de inflação anual? Foi de 5%. Então, 1,05. A gente passa dividindo, dá, deixa eu fazer a conta. 1,55. Esse valor dá 1,1. Ou seja, o X vai ser 1 mais a taxa real, que dá igual a 1,1. E R passa o menos para lá, vai ficar 1,1 menos 1. Então o I vai ficar igual a 0,1. O que é 0,1? É 10%, certo? Não, 0,01, né? Que é igual a 10%. Para passar para porcentagem, multiplica por 100, vai ficar 10%. Ou seja, a letra... Então, mano, essas foram as questões que caíram do Banco do Brasil de 2010, o concurso que teve. O que você tem que fazer, velho? É só pegar as questões, você tem que estudar por questão, porque você vai saber como é que cai. E, tipo, essas coisas de inflação, juros, tipo assim, no nosso não cai. Não cai desse jeito, saca? Cai mais ou menos desse jeito, mas taxa de inflação é algo que a gente tem que saber. A amortização, a gente não precisa saber isso, né, nem? Eles dão na questão, saca? Pra você, no caso, seria saber. Então, velho, eu vi que caiu muito de juros e caiu muito de financiamento e porcentagem. Eu tenho uma playlist de juros que vai explicar isso e vai explicar esse valor de parcela, que é complicado mesmo. É melhor você, tipo assim, antes de você tentar entender, é melhor você partir da fórmula para fazer as questões para depois você entender. E de porcentagem, mano. Pega essas duas playlists e faz, você responde qualquer questão, mano. Tá ligado? Pesquisa no YouTube várias resoluções diferentes e tal, que você consegue fazer.